Gilmar Ferreira Mendes tem 57 anos. É ministro do Supremo Tribunal Federal. Gilmar Mendes nasceu em Diamantino, no Mato Grosso. É bacharel em Direito pela Universidade de Brasília. Fez mestrado e doutorado em Direito Constitucional na Alemanha. Em 1985, iniciou-se na carreira pública como promotor. Depois foi consultor jurídico da Secretaria-Geral da Presidência da República, no mandato de Fernando Collor de Mello. Ocupou também cargos de assessoria nos Ministérios da Justiça e da Casa Civil no governo de Fernando Henrique Cardoso. Em 1998, fundou com outros 2 sócios o Instituto Brasiliense de Direito Público, que oferece cursos jurídicos em Brasília. Gilmar Mendes foi nomeado advogado-geral da União no ano 2000 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. 2 anos depois, Fernando Henrique o escolheu para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. O STF tem um sistema rotativo de presidentes e nesse sistema, em 2008, coube a Gilmar Mendes exercer a presidência do Supremo por um período de 2 anos. Olá, internauta, bem-vindo a mais um Poder e Política Entrevista. Este programa é uma realização do jornal Folha de São Paulo e do portal UOL. A gravação é realizada aqui no estúdio do Grupo Folha, em Brasília. O entrevistado desta edição do Poder e Política é o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Olá, ministro, muito obrigado por sua presença aqui no estúdio do Grupo Folha. Eu que agradeço, Fernando. O Brasil assiste já há 2 semanas muitas manifestações de rua, protestando contra muitas coisas. O senhor acha que o Supremo Tribunal Federal e o Poder Judiciário também são, em certa medida, alvos destes protestos? Tenho a impressão de que todo o poder constituído, de alguma forma, está tendo a atenção chamada por conta desses protestos. Quando as pessoas gritam contra a corrupção, de certa forma, estão falando em relação ao legislativo, ao executivo, mas também em relação ao judiciário, porque pelo menos é o judiciário que julga esses processos, não é? Quando não é alvo da própria acusação. E nós temos realmente uma grande falha no sistema de justiça criminal. A toda hora nós noticiamos que um evento como aquele do Carandiru foi julgado 20 anos depois. Em suma, temos um grande problema nessa área. Mas o que eu tenho até dito que um lance importante hoje no prosseguimento da reforma do judiciário seria dar atenção específica à justiça criminal. Eu tenho a impressão que também o judiciário está tendo a atenção chamada nesse momento. Sabe que a propósito disso, o ex-ministro agora, César Peluso, defendia uma reforma que reduzisse o número de instâncias recursais. Teria que ser uma emenda constitucional, havia dúvida se era constitucional ou não fazer isso. Qual a sua opinião sobre isso para abreviar o tempo entre o processo e os diversos julgamentos e o cumprimento da pena? Eu tinha a impressão que ali nós caímos numa cilada. Inicialmente, acho que foi até o próprio ministro Peluso, como relator, que consagrou a tese que era questionada no Supremo Tribunal Federal a propósito da necessidade de que houvesse trânsito em julgado para mandar alguém ao presídio. Não é? Essa foi a tese por ele sustentada, em razão dos múltiplos abusos que se perpetravam e deixou alguma válvula de escape para aqueles casos em que, com a sentença, já se justificasse a prisão provisória, os casos dos crimes organizados, casos de continuidade delitiva, etc. Mas foi ele mesmo que defendeu essa tese e o tribunal a sufragou, creio que, por uma ampla maioria. Depois se viu que isso estava resultando, no final, num quadro de impunidade, porque as pessoas recorrem e passam a recorrer abusivamente, agora para o STJ e depois para o Supremo Tribunal Federal. Eu tenho a impressão de que a resposta pode se dar no próprio plano legislativo e até no plano jurisprudencial. Como assim? Podemos tanto dizer que, a partir do 2º grau, já pode ocorrer a prisão, se o juiz assim avaliar, o tribunal assim avaliar. Vamos estar consonantes com todas as declarações de direitos, inclusive com a declaração, a Convenção Interamericana de Direitos. Portanto, não acredito que haja aqui grandes problemas. Mas não é necessário fazer uma emenda constitucional para... Não é necessário fazer uma emenda. E aquela emenda que foi chamada PEC Peluso, ela tinha ainda um problema, porque ela dizia quase que
todas as decisões, e aí não era só na esfera penal, mas também na esfera civil em geral, elas já teriam força executória com a decisão de segundo grau. E aí nós teríamos uma grande insegurança, por quê? Porque as decisões do Supremo e do STJ virariam algo litero-poético-recreativo, não é? Com todos os problemas que nós conhecemos. Acabou se atirando no que vira e acertando no que não vira. Em suma, não foi uma boa proposta, eu acho que vale como metáfora. Quer dizer, nós precisamos melhorar a justiça criminal. E acho que nesse ponto a mensagem da PEC Peluso é interessante. E acho que isso tem que ser prioridade mesmo. Mas teria que ser feito no âmbito do próprio judiciário. No âmbito do próprio judiciário e também, quer dizer, pode-se fazer uma revisão ou assentar isso em regras de processo penal. Não é preciso, portanto, uma emenda constitucional para isso. Mas para que um leigo entenda, seria necessário o quê? Talvez uma súmula vinculante, alguma decisão que... Dizer que em casos tais, em segundo grau, com a condenação, já se cumpre. Ontem, por exemplo, nós tivemos aquele caso de um deputado de Rondônia, já os segundos embargos de declaração. Justo. Tecnicamente, não houve trânsito em julgado, mas o tribunal disse agora já é abusivo. Vamos considerar, portanto, fictamente que já transitou em julgado, manda-se executar a decisão. Não é mais passível de recurso. Então, talvez nós tenhamos que ter algum tipo de referencial a partir do segundo grau e deixar ao tribunal avaliar se é o caso de fazer-se logo o decreto de prisão. O senhor mencionou o caso do deputado Natan Donadon, do PMDB de Rondônia. Ele foi condenado, né, já no Supremo Tribunal Federal no ano de 2010, a 13 anos de reclusão por formação de quadrilha e peculato. 2010, nós estamos em 2013. Nesse caso, o senhor acha que o Supremo poderia, talvez, antes ter tomado a decisão que tomou nesta semana? Isso é um aprendizado. Nós agora que estamos tendo a oportunidade de chegar ao fim de um julgamento penal. Porque antes, como se sabe, embora tenha se alardeado que o Supremo não julgava, não gostava, na verdade, não havia licença para que os processos fossem submetidos, uma vez que os processos dependiam de licença da Câmara ou do Senado. Nós estamos nesse aprendizado e o Tribunal é muito cioso na observância, e tem que ser, dos direitos e garantias individuais. Porque a decisão reflete não apenas no caso, mas ele tem um efeito irradiador para todo o sistema jurídico penal, se for o caso. Então, mas esse é um bom exemplo. Eu tenho a impressão que no futuro nós temos que, decidimos um caso em matéria criminal, temos que expedir logo a ordem de prisão. E não ficarmos a esperar embargos de declaração, quiçá embargos infringentes ou embargos para Deus. Quer dizer, em suma, não faz sentido. O senhor acha que o momento pelo qual passa o país ajudou o Supremo a refletir nesse caso aí do Donadon e tomar essa decisão essa semana? Não, o tribunal vem refletindo já há muito tempo a propósito do assunto. Eu tenho a impressão que já na gestão, por exemplo, da ministra Ellen, já se criou uma secretaria para gerenciar os processos criminais. Depois houve uma série de ajustes nas várias gestões, no sentido de dar prioridade aos processos, evitar a prescrição, que era muito comum no âmbito do Supremo Tribunal Federal, especialmente com esse vai e volta de processos entre o Supremo, Procuradoria-Geral, Polícia Federal. Os próprios inquéritos acabavam tendo um caso de prescrição, afinal. Em suma, nós temos aprimorado, a partir da consciência que se teve, de que o tribunal tinha que julgar, sim, processos criminais. No caso do Donadon específico, o senhor acha que foi uma coincidência, então, o fato de ter sido nesta semana, aí depois de 2 semanas de protestos pelo país, contra a impunidade? Eu acho que se nós olharmos, esse processo, salvo engano, a ministra Carmen Lúcia já tinha colocado em pauta algumas vezes, mas aí também a nossa pauta está tumultuada. Né? Tivemos esse caso, por exemplo, dos partidos políticos, toda essa discussão a propósito da reforma, e isso atrasou também a pauta do Supremo. Então, eu tenho a impressão que não está associada a isso. Pelo contrário, acho que a própria relatora já vinha fazendo um esforço enorme de colocar o processo em pauta o mais rápido possível, segundo os embargos de declaração. Né? Seu colega, o ministro Dias Toffoli, disse aqui que o processo do mensalão, que foi concluído
terminou o julgamento no ano passado, 2012, talvez ainda dure mais 1 ou 2 anos até de fato estar transitado em julgado. É isso mesmo? Eu tinha expectativa de que nós encaminhemos esse assunto agora no segundo semestre. Eu tinha a impressão de que, com esse aprendizado institucional que todos nós estamos experimentando, aurindo, eu creio que vamos fazer um esforço para encerrar esse assunto. Eu já disse em outra oportunidade, nesse ponto acho que eu concordo com outros colegas, o tribunal não pode ficar refém do processo do mensalão, é preciso virar essa página, o judiciário precisa cuidar de outros temas. E eu tenho a impressão de que muitos colegas estão imbuídos desse propósito. Agora, do ponto de vista objetivo, são muitos réus, muitos entraram com os chamados embargos de declaração, que devem ser apreciados no segundo semestre, como já disse o presidente do Supremo, Joaquim Barbosa. O senhor, com a sua experiência no Supremo, acha que os embargos de declaração podem ser apreciados todos e julgados no segundo semestre? Tenho a impressão de que sim, acho que sim. Ao longo do segundo semestre? Ao longo do segundo semestre. Aí em seguida, ou ainda antes, aí, porque um já entrou com o embargo infringente, sim. O Supremo vai ser confrontado sobre se aceita ou não esse tipo de recurso. O senhor tem opinião formada e conhecida já? Não, nós temos que discutir essa questão, tendo em vista não só a competência do Supremo Tribunal Federal, mas todas as regras de processo hoje existentes e que balizam outras cortes, os tribunais de justiça, o STJ, não é? E temos que levar isso em conta. Qual é a sua posição? Eu, em princípio, sou crítico dessa possibilidade, mas vamos examinar os argumentos, porque a mim me parece que o sistema todo ele já foi disciplinado a partir da própria legislação processual penal nova, pós 88. Mas é um tema que precisa ser discutido, há argumentos num e no outro sentido. O próprio ministro Celso havia chamado a atenção para essa norma do regimento. Nós temos várias normas regimentais que conflitam com as normas legais existentes. E precisamos, então, nos pronunciar. De novo, é um experimento, porque como nós não nos pronunciávamos sobre a questão criminal ao fim, não é? Tínhamos, então, essa situação. Por que eu estou perguntando isso? Porque é compreensível que o segundo semestre seja tomado para o julgamento dos embargos de declaração no caso do mensalão. Se houver a possibilidade dos embargos infringentes, certamente aí então entraríamos no ano de 2014, não é isso? Pode ser, mas prognóstico só depois do jogo. Claro. E eu pergunto isso também tomando como métrica o caso do deputado Nathan Donadon. Ele, condenado em 2010, ficou 2011, 12 e 13, cerca de 3 anos até o cumprimento. O senhor acha que isso é uma espécie de máximo, essa métrica pode ser usada para o mensalão ou não? Eu tenho a impressão, como tentei dizer antes, que nós estamos aprimorando essa tecnologia de gestão de processo. A rigor, o que se passa num caso como este mostra toda a irrazoabilidade e a irracionalidade, né, do procedimento. Não é razoável que, condenado em 2010, só agora, né, tenha a conclusão do julgamento. É evidente que isso diz respeito também a outras matérias submetidas ao Supremo Tribunal Federal, de modo que nós temos que melhorar a gestão. É evidente que é compreensível, todos nós estamos sobrecarregados, as secretarias do Tribunal estão também sobrecarregadas, mas realmente nós precisamos aprimorar para evitar essa delonga. Qualquer recurso que se coloque num tribunal, e no caso da justiça criminal, ele acaba tendo esse efeito dilatório. Por quê? Porque burocraticamente ele vai ser tratado e só depois vai chegar à mesa do juiz para ser encaminhado, pauta, em suma. Por isso é que há um convite quase para essas manobras dilatórias ou protelatórias. Mas então, estou entendendo que essa métrica que foi usada para o caso do Donadon, 3 anos entre condenação e execução da pena, deve ser eventualmente evitada a partir de agora pelo Supremo. Isso se aplica ao mensalão. Veja que isso já ocorreu em relação ao mensalão quanto à publicação do acórdão.
considerando a complexidade do caso do mensalão, nós tivemos uma publicação de acórdão bastante célere, bastante rápida, o que está permitindo já apreciar os embargos de declaração. Acredito que aqui haverá uma gestão mais adequada O senhor sente que dentro do Tribunal, do Supremo, há um desejo de tentar, como o senhor diz, virar a página do mensalão e encerrar e expedir os mandados de cumprimento de pena neste ano ainda? Eu tenho, não vou falar sobre mandados ou cumprimento de pena, mas eu tenho a impressão de que há um ânimo, pelo menos na maioria dos ministros, de encerrar essa página, né, de virar essa página. Encerrar é mandar cumprir a pena. Né? Sim. Estou dizendo de encerrar esse processo. E o senhor, a sua expectativa é que isso talvez seja possível no segundo semestre? Acho que sim. Muito bem. O Poder Executivo tem feito várias propostas para a sociedade, para o Congresso, por conta das manifestações de rua, proposto pactos. O Poder Judiciário deveria ter sido ouvido também na hora em que a presidente, que é comandante em chefe aí do país, apresentou esses pactos ou não? A expressão pacto, Fernando, você conhece bem, é um tanto quanto surrada na nossa tradição político-institucional, de modo que ela precisa, inclusive, ser explicitada, quando seja lançado. Eu tenho a impressão que, considerando a complexidade das propostas, quando a gente as logra entender, eu tenho a impressão de que todos os setores que têm responsabilidade institucional teriam que ser ouvidos previamente. Acredito até que isso evitasse alguns equívocos na própria abordagem, né, das propostas. O senhor enxergou alguns equívocos no que foi mostrado até agora? Já na apresentação, me pareceu que havia quase que impulsos. Por exemplo, no que diz respeito a combate à corrupção, transformar em crime hediondo, em que isso resulta? Aliás, o Senado acabou de aprovar um projeto que vai para a Câmara agora. Sim, não há nenhum problema, pode se tratar, mas veja, nós já criamos outros crimes hediondos, até por iniciativa popular e tudo mais, mas isso não resulta claramente num combate à impunidade, porque nós estamos a falar, muitas vezes, da funcionalidade do sistema, vamos chamar assim, de justiça criminal, que envolve polícia, envolve Ministério Público e envolve a própria justiça. Então talvez aqui um pacto contra a impunidade, inclusive contra os casos de corrupção, devesse exatamente focar nesse amplo aparato, né? A maior especialização dessas áreas, em suma, dedicação, prioridade, né? Como o CNJ já vem fazendo, por exemplo, nos chamados crimes de improbidade administrativa, ou atos de improbidade administrativa. Então, esse é um ponto para o qual eu chamaria atenção. No que diz respeito também ao tema do processo constituinte, como foi chamado, a partir de um plebiscito, a meu ver, aí esse erro é rotundo, é extremamente grave, porque no atual modelo institucional que nós desenhamos na Constituição de 88, não há espaço para essa aventura. Parece que a presidente já recuou sobre convocar uma constituinte, exclusiva ou não, por meio ou junto com um plebiscito. Até porque ela não pode, o Congresso não pode, o Supremo não pode. A rigor não há espaço para isso. Mas digo, esse erro poderia ter sido evitado. Acho que a presidente foi induzida a erro ali, o que aconteceu? Já não tenho condições de avaliar. Certamente atribuiu gravidade aos movimentos e foi aconselhada a dar uma resposta. Mas para problemas complexos, às vezes há soluções simples e erradas. E esse eu acho que foi o caso. É evidente que a resposta é absolutamente equivocada. E lança o país, que está comemorando 25 anos de normalidade institucional sob a Constituição de 88, num quadro de insegurança jurídica brutal. Porque se nós podemos chamar um processo constituinte para resolver a reforma política, seja lá o que venha a ser isso, por que também não chamar para fazer a reforma administrativa, a reforma da CONAB, a reforma da FUNAI, não é? Ou qualquer outra? Sobre o plebiscito para fazer
a reforma política. Qual é a sua impressão sobre esse método? Olha, eu estou também um pouco em dúvida sobre como isto vai operacionalizar. Nós temos a autorização no texto constitucional para esse modelo de democracia direta ou semi-direta. Iniciativa popular, que vem sendo bem usado, temos tido bons exemplos aí de iniciativa, inclusive com a OAB, CNBB, liderando projetos importantes na área eleitoral, captação de sufrágio, ficha limpa. Nós temos também a experiência com o modelo de referendo, como aconteceu no caso da lei de porte de armas, né, em que houve um grande debate em torno disso. Eu tenho dúvida sobre como se vai fazer um plebiscito e que perguntas vão ser dirigidas à população, e que terá que decidir sobre temas que têm perfil bastante técnico. Não é? Por exemplo, vai se colocar o sistema, vai se adotar no Brasil o sistema alemão, misto, distrital e proporcional, e a população saberá distinguir, e depois, quando essa resposta vier ao Congresso, o Congresso vai executar como, uma vez que há muitas nuances nos próprios sistemas políticos eleitorais. Em suma, eu tenho a impressão de que haverá uma série de dificuldades operacionais. Ou será um referendo e não um plebiscito? Parece que a presidente deseja que seja um plebiscito. Sim. Então, eu imagino que haverá um catálogo de questões, não é, de difícil escolha, múltiplas escolhas por parte das pessoas, não é, que depois também vai gerar perplexidade, já na sua elaboração, já na sua apresentação na Justiça Eleitoral, não é, já na contagem dos votos e depois na sua tradução em vontade no Congresso Nacional. Então, estou entendendo que o senhor acha temerário, talvez, esse processo, é isso? Parece que sim, parece que sim. De difícil execuibilidade. Eu tenho a impressão de que nós estamos vivendo um momento muito peculiar. Descuramos de questões importantes, não cuidamos de questões importantes na esfera administrativa e agora queremos correr para eventualmente dar atenção a temas que até agora não foram tratados. Sim, o governo não cuidou da gestão propriamente e está indo atrás de outras questões? Seria isso? Não, eu tenho a impressão de que a questão da reforma política, você visita esse tema constantemente, é um tema que sempre esteve na agenda. Mas os próprios governos tiveram muita dificuldade de gerenciá-lo, uma vez que ele acabava bloqueando outras pautas. Na medida que o Congresso se concentrasse no tema da reforma política, deixaria de dar atenção a outras reformas. E os governos, eu creio que acabaram por não priorizar. Mas nesse momento de crise, talvez fosse o caso de ter chamado o presidente da Câmara, do Senado, o presidente do Supremo, o próprio presidente do TSE, as lideranças partidárias, para dizer, nós precisamos priorizar a reforma política, não é? E precisamos fazer uma agenda com esse foco. Né? Por quê? Porque as ruas estão dizendo que há uma distância muito grande entre representados e representantes, e é preciso pensar nesse modelo. Mas eu não sei se vai funcionar a partir de perguntas que vão ser dirigidas às pessoas e que são perguntas, inevitavelmente, de perfil bastante técnico. Agora, uma coisa é certa, por conta dessas manifestações nas ruas, muitas decisões foram tomadas nos últimos dias pelo Congresso, no âmbito do Executivo também, algumas propostas foram feitas. Vou citar, por exemplo, o caso aí para o bem ou para o mal, do crime de corrupção. O Senado rapidamente aprovou o projeto de lei que o transforma em crime hediondo. Eu acho que isso é um exemplo de que, número um, o Congresso ou as instituições em geral, quando pressionadas, trabalham mais rápido. E dois, às vezes, pressionadas, trabalhando mais rápido, podem não tomar a melhor decisão. Podem não tomar a melhor decisão. Isso eu tenho absoluta convicção. Nós vimos no caso da lei da ficha limpa. Hoje apontam-se muitos problemas, né, na sua execução. Né? Por quê? Porque se queria correr para aprovar antes
de entrarmos Período eleitoral. no período eleitoral, aquele da anualidade do artigo 16. Em suma, então, acabam ocorrendo imperfeições. Mas eu sinto, e eu já tinha conversado isso com o presidente Renan e também com o presidente Henrique, e com outros líderes, o presidente Sarney, que falta uma agenda para o Congresso. Independentemente da agenda governamental, das reformas que vêm sendo conduzidas, muitas delas por medidas provisórias e tudo mais, a mim me parece que há um espaço e necessidade mesmo de discussão das reformas na legislação penal, na legislação processual penal. E eu não estou falando de código. Eu sou até refratário a essa coisa de código, porque isso vira, às vezes, uma matéria de marketing político jurídico. Estou dizendo de coisas pontuais e importantes. Por exemplo, o país, e eu acho que uma reforma bem sucedida, patrocinada pelo governo, foi a Lei de Acesso à Informação. Agora, o país, por exemplo, se ressente de uma lei de abuso de autoridade. Nós temos um catálogo de abuso de autoridade de A a Z. O cidadão, a toda hora, tem seus direitos vilipendiados por uma autoridade, do guarda de trânsito ao juiz, ao promotor, ao delegado. E nós não temos até hoje uma lei de abuso de autoridade. A última lei foi votada no governo Castelo Branco, patrocinado por Milton Campos, o famoso ministro da Justiça. Em suma, quer dizer, há uma agenda que precisa ser vitalizada. Veja esse instituto importante do mandado de injunção, que permite que direitos sejam exercidos em razão da omissão inconstitucional. Ironia suprema. Até hoje não há uma lei do mandado de injunção. Então, quer dizer, estamos falando de coisas mais ou menos óbvias, importantes. Claro, a questão do combate à corrupção, se precisa modernizar a legislação, recentemente ela foi modernizada. Tanto é que nós temos uma das polêmicas colocadas nesses embargos de declaração do mensalão, saber qual era o momento que deveria ser. Por que a presidente da República, nesse momento, também não faz esse tipo de proposta? Que ela poderia fazer. O Poder Executivo é muito forte no Brasil. E muito organizado. E tem uma assessoria muito grande, dispersa por todos os ministérios, teria condições de ter, talvez, nós tínhamos isso em outro momento, por exemplo, no governo Fernando Henrique, um arsenal de propostas que depois iam sendo submetidas ao Congresso Nacional. Por que será que... O que o senhor achou do conjunto desses 5 pactos, vamos dizer assim? O senhor acha que olhando assim... Eu tenho a impressão de que a iniciativa política é importante. Acho que pouco importa que haja retardo, é importante que haja a discussão. Hoje, por exemplo, eu diria que nós já estamos atrasados no debate sobre o chamado Pacto Federativo. Se nós olharmos o quadro em 88 e agora, nós vemos o quê? Que a União está concentrando recursos. E os estados e os municípios estão muito mais débeis nessa relação. Quem tem que liderar esse processo? Eu tenho a impressão que o Senado deveria ter um papel importante como a chamada Casa da Federação. Os próprios governadores, mas veja que nós só temos impasse. Hoje nós temos um impasse no Congresso sobre o FPE. Nós temos um impasse sobre a guerra fiscal. Nós temos esse impasse sobre os royalties. Estou falando de 3 temas que estão ligados à questão federativa. E, aparentemente, o governo federal não arbitra, não contribui para o desate dessas questões, até aqui pelo menos, em razão de considerar que talvez venha a pagar parte da conta, seja chamado a fazer algum fundo compensatório e acaba então... Fica o quê? Omisso nesse Fica omisso nesse tema. Então, o que está acontecendo hoje? Uma briga entre as unidades. Veja o impasse do FPE. O Supremo já decidiu há 4 anos que a lei, como ela foi concebida em 89, seria inconstitucional. E até agora não se conseguiu produzir um novo modelo. O mesmo ocorreu com a guerra fiscal. Exato. Há um gigantismo muito grande do poder executivo em relação aos demais no Brasil. A gente sabe disso. O equilíbrio não é tão perfeito como talvez fosse desejável. E quando esse poder, que é tão grande, tão poderoso, fica omisso, como nós estamos concluindo aqui, abre-se um vácuo aí e criam-se impasses e nada anda, é isso que acontece? Eu tenho a impressão que, pelo menos nessa temática, é perceptível
essa nota. Né? Se nós olhamos. Então, a questão no que diz respeito à relação entre os entes federados. Os entes federados. E isso é fundamental, porque hoje também a União transfere uma série de responsabilidades, e é natural no sistema, para a União, para os estados e para os municípios. Veja o que é que acontece no sistema SUS, claro. que é um dos temas que, que está na mídia, na discussão sobre a qualidade do serviço. Ou a questão da educação. Veja que os estados estão no Supremo Tribunal Federal impugnando a lei que fixou o piso salarial para os professores, dizendo que eles não têm condições de pagar. Agora, ministro, o Senado, com 81 integrantes, tem um poder dividido aí entre os seus 3 senadores para cada entidade da federação ali. Se o Senado não toma frente, ele que deveria representar os estados, aí quem que deveria fazer isso, então? Pois esse é um ponto. Eu já estive, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Quem deveria liderar? Não, eu acho que os governadores, mas eles também estão muito dependentes, eles discutem, eles estão colocando a questão da revisão da dívida e estão muito dependentes dessas relações com a União e talvez também não tenham coordenação, depende dos repasses de verbas, em suma, mas eu tenho a impressão de que os próprios governadores poderiam liderar esse processo. É quase que incompreensível. Como tem acontecido, acho que há também uma discussão na Câmara sobre uma PEC a propósito de salário de policial, que o Congresso, sobretudo o Senado, aprove medidas que vão sobreonerar os estados e que depois os estados tenham que ir ao Supremo Tribunal Federal para tentar limitar o impacto dessas medidas. Quer dizer, há algo de patológico nesse modelo. Quer dizer, as instituições não estão funcionando nesse sistema de checks and balances. Em que medida a conta desse problema todo pode ser debitada também do Palácio do Planalto, da Presidência da República? Eu tenho a impressão de que em alguns temas tem havido um certo voluntarismo. Por exemplo, suponho que nessa questão dos professores tem havido talvez um certo voluntarismo. Por parte do próprio Executivo, para aprovar uma medida que era necessária, vamos dizer, né? Ter um piso salarial. Agora, acabou-se produzindo talvez uma distorção, faltou gradação, não é? Faltou medida política, não é? Faltou político nessa história. O que prova o seguinte, que quando o Executivo se engaja, ele aprova. Exatamente. Isso tem sido, de certa forma, a rotina. Por isso que falar que o Congresso que está em déficit, o Congresso que está em débito, também tem que ser visto com grano Salles, né? Porque muitas vezes essa omissão decorre da falta de articulação por parte do próprio Executivo, que tem, como nós sabemos hoje, o mais amplo apoio, pelo menos em tese, né? A mais ampla bancada que já se formou em apoio a um governo nesses últimos anos. Ou seja, o Poder Executivo teria que exercer o poder que tem e arbitrar essas relações, né, com competência, com método, com racionalidade. Queria voltar um pouco para a reforma política. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, nesta semana defendeu, entre outros itens, a instituição do recall para políticos e candidaturas avulsas, ou seja, cidadãos que se candidatariam a cargos públicos não estando filiados a partidos políticos. Qual é a sua opinião sobre essas duas propostas? Olha, eu tenho a impressão de que nós não devemos enfraquecer os partidos políticos. Nós devemos fortalecê-los e fortalecer, inclusive, a democracia interna dos partidos, talvez fazer legislação para fortalecer, evitar que grupos oligárquicos tomem conta dos partidos. Que, em geral, é o que acontece. Em geral, o que acontece, né? Partidos que são carregados numa pasta, não é? Justo. Mas, então, eu acho que
os modelos que nós temos hoje, os partidos políticos continuam a ser mediadores dessa relação entre o indivíduo e o Estado. Acho que é importante não perder essa percepção. Mas se houver propostas consistentes de algum outro experimento institucional, pode-se discutir. Agora, é preciso que se apresente isso com algum tipo de método, né? Não basta apenas dizer como isso vai se dar, porque no final nós estamos falando de temas que exigem uma sintonia fina. Nós temos que ter o problema, observar a questão da representatividade, mas nós não podemos perder de vista a governança, não é? A governabilidade. E precisamos observar se vamos produzir um sistema adequado em relação a isso. Também em relação ao recall. A rigor, isso existe no modelo americano. Recentemente foi praticado, não é? Na Califórnia. Na Califórnia. Não é? E não sei se os resultados são tão espetaculares, né, que permitam subscrever, né, como uma fórmula ou como um método. Mas, em suma, como um instituto de reserva, vamos chamar assim, uma reserva de competência para dizer, olha, em caso de estado de necessidade, nós podemos lançar. Não pode ser uma matéria para a farmácia de todo dia, não é? Então... Em 2006, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional um trecho da lei que tratava da chamada cláusula de desempenho, alguns classificam de cláusula de barreira, que passou então a não existir mais. De 2006 ela iria entrar em vigor, não entrou em vigor. Seria possível introduzir algum conceito de cláusula de desempenho na política brasileira por meio de alguma lei ou é necessário que seja por emenda constitucional? No meu voto, se você olhar nesse julgamento, eu sustento essa possibilidade. A rigor, nós já temos uma cláusula de desempenho, mas ela é muito frouxa. Que é o quociente eleitoral. Isso. Não é? E temos um problema que é esse modelo proporcional com coligação. Isso. Tanto é que uma das discussões óbvias seria simplesmente suprimir a possibilidade de coligação. E com isso haveria um enxugamento... Para as eleições proporcionais. Para as eleições proporcionais. Não é? E com isso haveria um enxugamento das siglas partidárias no âmbito do Congresso Nacional. Mas essa é uma questão de opção política. Isso não depende de emenda constitucional. Agora, naquele caso, eu disse, é inconstitucional porque... a rigor, nós optamos por matar os partidos por inanição, retirando-lhes prerrogativas, tempo de TV, fundo partidário, né, os partidos que não alcançaram aquele percentual. Eu diria, seria constitucional se nós estivéssemos estabelecidos em lei que o partido que não atingisse um dado percentual não teria representação no Congresso, como tem a cláusula de barreira famosa, né, do direito alemão, né, a cláusula dos 5%. Mas no caso do Brasil, a cláusula de desempenho daquela época, aliás, esse nome nem existe naquela lei, nem tinha, né, chamava-se de cláusula de barreira, e dá a impressão que, de fato, iria se barrar partidos. Na realidade, os partidos continuariam a existir, teriam menos acesso ao fundo partidário, ao tempo de rádio e TV e a prerrogativas de funcionamento interno dentro do Congresso. Mas os deputados iriam tomar posse, iriam votar, iriam estar lá, eventualmente. Que tipo de dispositivo deveria ser feito, se fosse por meio de lei, para que esse tipo de restrição pudesse existir? Ou não? Na sua opinião, tem que ir para a Constituição? Não, eu estou dizendo que pode ser por lei. Mas naquela lei qual que era o defeito? Não, ela, na verdade, ela poderia ter estabelecido que se o partido não tivesse atingido um dado desempenho, ele não seria representado no Congresso, não haveria mandato. Essa seria a fórmula adequada, a meu ver. Você acha que teria que excluí-lo, inclusive, do Congresso? Sim, como acontece com... Eu queria que ela fosse mais dura ainda do que ela era. Sim. Acho que essa era a fórmula adequada. Agora, o que você não poderia é dar o mandato, reconhecer o partido e dizer você vai morrer de inanição. Porque você já não terá mais tempo de TV, você já não terá mais tempo... Não, teria um tempo de TV pequeno. Sim,
reduzidíssimo. Exato. Né? Agora, o grande erro que eu acho que a gente pode apontar naquele caso lá de responsabilidade do Supremo foi ter indeferido a liminar logo que a lei foi aprovada e vir a julgar 10 anos 10 anos depois. E aí julgou no sentido da inconstitucionalidade. Em suma, esse me parece foi um grande erro do ponto de vista de política judicial. Por quê? Porque a impressão de todo o sistema político é de que o Supremo tinha dado aval, sim, à lei. E agora, então, nós perdemos uma grande oportunidade de fazer a reforma. O senhor acha que a composição do Supremo Tribunal Federal hoje poderia aceitar, portanto, quem sabe, uma nova cláusula de desempenho para partidos políticos por meio de lei? Tenho a impressão de que sim. Acho que hoje porque no Congresso criou-se um mito de que agora não podemos mais fazer nada, tem que ser por emenda constitucional. Não acredito que seja. Acho que é possível e acho que há vários votos. Teríamos que fazer uma contabilidade naquele julgamento que indicavam essa possibilidade. A rigor, o próprio quociente eleitoral já é uma cláusula de barreira. Né? É verdade. Então o senhor acha que porque essa seria uma medida infraconstitucional que o Congresso poderia tomar e que certamente teria um efeito profilático com certeza, no sistema? Com certeza. O senhor, então, não é contrário à existência de algum tipo de cláusula de desempenho? Não. Pelo contrário, no meu voto, eu disse que esse modelo, que dissesse claramente que, ao lado do quociente eleitoral, exigisse que os partidos tivessem um dado desempenho para estar representado no Congresso Nacional, seria plenamente constitucional. Estou falando a partir do plano infraconstitucional. O senhor acha que a reforma política, imaginar que ela possa ser feita de uma maneira ampla, como agora está se dizendo, é execuível no Brasil ou desejável, ou o ideal seria escolher 2, 3 itens e tentar adotá-los e, a partir deles, aperfeiçoar o sistema? Eu tenho a impressão de que não é uma reforma muito fácil, não é? Por conta da dificuldade de produzir um consenso básico, uma vez que nós estamos tentando consertar o avião em pleno voo. Os atores estão aí. Né? E participando da vida política e fazendo os seus cálculos. Né? Qual é o sistema eleitoral mais adequado para a minha agremiação, claro, para o meu partido? Não é? Em suma. Então, por isso que, em geral, pelo menos do que a gente tem visto na experiência constitucional de outros países e a experiência de reforma de outros países, essas reformas são feitas com graduais. De forma gradual, com modelo de transição, né, de implementação deferida no tempo. Em suma, é preciso, então, que nós levemos isso em conta. Eu tenho a impressão de que quando se diz, agora vamos reformar o mundo, de uma vez por todas, a gente já começa a errar. Tem um projeto de lei que está em debate no Congresso, no momento no Senado, que foi alvo de análise pelo Supremo Tribunal Federal, que é uma lei que inibe, em certa medida, a formação de novos partidos. O senhor foi o autor, o que concedeu a liminar para a interrupção do processo de tramitação, agora ele voltou a tramitar o projeto. O senhor acha que esse projeto, como muitos deram a entender, seus colegas no Supremo, se aprovado tal como está, será declarado inconstitucional? Eu tenho a impressão de que sim, pelo menos para aplicação na atual legislatura. O debate em torno dessa questão nunca esteve associado à aplicação para outras eleições, mas a aplicação agora, uma vez que o próprio Supremo Tribunal Federal, apreciando o contexto da lei dos partidos, disse que os partidos que fossem formados por essa agregação de parlamentares, teriam também contabilizado o tempo de TV, fundo partidário e tudo mais. Então, nós estaríamos criando um duplo standard neste momento. Né? Daí ter se falado com muita ênfase em casuísmo. Entendi. O senhor acha que essa lei, esse projeto de lei ainda, se fosse redefinido para valer a partir de uma determinada data, num próximo ciclo político, ou seja, após a próxima eleição, ele poderia ser considerado constitucional por meio de lei? Tenho a impressão que sim, acho sem maiores dificuldades. Eu creio que até no meu voto isso resulta claro. Entendi. Não se trata, portanto, de uma mudança que requereria alteração constitucional? Não.
é só um reposicionamento da data de validade no tempo. Da data de validade do tempo. Tendo em vista que o próprio o Congresso passou a reconhecer as prerrogativas de determinados partidos que se formaram dessa forma especial. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, tem defendido já há alguns anos que existe uma mudança na forma de punição de menores de idade que cometem crimes. O senhor tem simpatia ou gosta dessa proposta? Eu já ouvi essa proposta e creio que ela está materializada, inclusive, apresentada, acho que no Senado, Isso. para alongar o tempo de internação em determinados casos. Eu não vejo nenhum problema de inconstitucionalidade aqui. Outra questão que pode suscitar debate no próprio Supremo Tribunal Federal, claro, será a discussão sobre a chamada redução da minoridade penal. Nesse caso, certamente vamos ter um debate agudo a propósito de cláusula pétrea, se a emenda constitucional que viesse a ser aprovada lesaria uma garantia, uma cláusula pétrea. Agora, essa solução legal me parece que de difícil objeção, eu acho que não seria questionável. Manter por um período mais longo menores infratores que são, enfim, que têm continuidade delitiva nos crimes, essas exatamente, coisas. envolvidos em infrações mais graves, né? Ministro, no começo aqui da nossa conversa falamos sobre os protestos de rua, sobre as instituições todas questionadas. Há uma impressão geral da população ruim sobre as instituições, e isso recai também sobre o judiciário. Qual o senhor acha que é o aspecto mais imagético para a população que o judiciário deveria tratar para ter a sua imagem resgatada para a população? Eu tenho a impressão de que continua a ser a tardança no processo decisório, né? Os atrasos e as não providências num tempo socialmente adequado. Daí, quando estive à frente do CNJ, ter liderado não só os mutirões carcerários, mas também aquele cumprimento de metas para trazer os processos que não foram decididos até 2005, 2006, a fim de que nós estabelecêssemos um outro paradigma. A população, além do atraso que ela enxerga no judiciário, quando há um julgamento que demora muito, também vê, às vezes, no judiciário, isso está nas pesquisas, certos privilégios que não deveriam existir, segundo ela, a população. Por exemplo, os juízes no Brasil têm férias de 60 dias. O senhor acha que esse tipo de benefício poderia ser alterado e ajudaria a melhorar a imagem do judiciário? Eu não pensaria nessa linha de melhorar a imagem do judiciário. Eu já tinha feito essa proposta e já tinha discutido com alguns colegas a possibilidade de alguma revisão desse modelo. Mas por que isso não é feito? Porque há uma série de dificuldades. É justo existir esse sistema? Não, eu tenho a impressão que hoje, tendo em vista até mesmo a funcionalidade do sistema, vamos pensar um pequeno estado como Alagoas, que tem dificuldade de manter o seu judiciário. Ora, se ele dá férias de 2 meses para os seus juízes, obviamente que ele tem lacunas de atendimento, falta juiz substituto, em suma. Certa feita, alguém me disse que em São Paulo nós estamos falando de 360 desembargadores. Portanto, todo mês teríamos 60 desembargadores em férias. Em suma, há algo de heterodoxo, de errado nesse sistema. Poder-se-ia pensar, talvez, num período em que o judiciário trabalhasse para se organizar. Isso ocorre conosco, no Supremo Tribunal Federal. Nós temos esse período, recesso e férias,
Mas, em geral, quem tem o gabinete mais ou menos organizado fica durante pelo menos um mês trabalhando. Isso, eu tenho a impressão que nós temos que rever isso. Eu assim, estou absolutamente convencido que isso não se sustenta. E agora temos aí muitas discussões, essa coisa de auxílio alimentação, que foi decidido pelo CNJ, não é? E para trazer vantagens do Ministério Público. Eu já tive a oportunidade de dizer isso até no plenário do Supremo. Na verdade, as vantagens do Ministério Público é que deveriam ter sido supressas, não é? E não se fazer a extensão ao Judiciário. Em resumo, o senhor acha que seria... O senhor é a favor de reduzir de 60 para 30 dias o período oficial de férias? Ou fazer uma revisão desse sistema, fazer um ajuste para que o juiz, por exemplo, não tivesse expediente externo num dado período, mas que trabalhasse na vara. Mas eu sou a favor da revisão do modelo. O sistema de nomeação de ministros para o Supremo Tribunal Federal. Nosso sistema é muito parecido com o americano, onde o presidente da República indica, o Senado, enfim, aprova e o nomeado vai para o Supremo. Mas há muitos questionamentos sobre esse modelo. O senhor acha que ele deve ser mantido ou alterado? Eu tenho a impressão de que modelos, a rigor, revelam cultura constitucional. Então, a gente tem que contemplar não apenas como uma fórmula abstrata, mas como ele funciona. Não é? E eu tenho a impressão de que, se nós fizermos uma análise do produto, das consequências, nós podemos dizer que o modelo tem funcionado relativamente bem no sistema brasileiro. Com a escolha pelo presidente e a aprovação pelo Senado, com os debates que ocorrem. Alguém dirá, mas não ocorrem rejeições, não é? Como no sistema americano. Mas, de qualquer forma, hoje, o processo é bastante público e leva o presidente a fazer ponderações prévias. Não faz muito, um senador me contava que, na gestão do presidente Lula, ele mesmo se dirigiu ao presidente Lula para avisar que determinado nome, se fosse submetido, seria rejeitado pelo Senado. São coisas que nós não sabemos, que vocês também não publicam na imprensa. Mas veja que é um tipo de controle prévio que ocorre de diálogo alto entre as instituições. Então, eu tenho a impressão de que esse sistema funciona bem. O ministro Luiz Fux, recentemente, alguns meses, deu uma longa entrevista relatando como foi o processo de nomeação dele e como ele fez campanha, de fato, aberta para ser nomeado para o Supremo. Esse tipo de campanha de candidatos ao Supremo é desejável? Não, acredito que não. Eu venho de uma experiência toda ela muito especial, né, eu posso falar, mas é claro que alguém dirá também é privilegiada. Eu fui assessor de governo, advogado-geral da União. Um dia eu fui chamado pelo presidente da República dizendo vou indicá-lo para o Supremo Tribunal Federal, portanto não fiz campanha, eu posso dizer por mim. E conheço também outros casos, vários de pessoas que passaram pelo processo de indicação da minha época, que também não fizeram campanha, né? Pelo menos no sentido que nós estamos a falar. Então, mas como evitar isso? Eu tenho a impressão que isso depende muito do estamento político, do establishment, num dado momento histórico. Tenho a impressão que o processo de seleção deve mudar de presidência para presidência. No governo Fernando Henrique, eu imagino que não era possível cogitar-se desse modelo de campanha. Esse é um modelo errado, na sua opinião? Considero equivocado. O senhor foi advogado-geral da União e daí o presidente Fernando Henrique Cardoso, enfim, entre outros cargos, foi advogado-geral da União, o presidente Fernando Henrique Cardoso o nomeou. O ministro Dias Toffoli, do Supremo, seu colega, também foi advogado-geral da União, o presidente Lula o nomeou. Essa participação de alguns integrantes de um governo e depois indicados para o Supremo, nesse caso, o senhor acha que não há problema? Não vejo nenhum problema. Porque eu me lembro que houve muitas críticas quando o senhor foi indicado por parte da oposição, dizendo o presidente Fernando Henrique está indicando alguém que o representa no Supremo. Quando o presidente Lula indicou o ministro Toffoli, a mesma coisa. O presidente Lula está indicando alguém para representá-lo no Supremo. Essas inferências não são ruins para a instituição? Eu tenho a impressão de que as questões têm que ser vistas no devido contexto. Quando eu fui escolhido, obviamente,
eu vinha da posição de advogado-geral da União e de serviços também na assessoria jurídica do governo. Mas já com uma longa militância acadêmica, com livros publicados aqui e na Alemanha, né, com doutorado. E, portanto, as pessoas sabiam o que eu pensava, né, qual era o meu posicionamento. E, às vezes, até me combatiam por isso. Né? Por exemplo, defensor do controle abstrato de normas, nós não gostamos do controle abstrato de normas ou coisa do tipo, né? Quer transformar o Supremo numa corte constitucional. Eu representava um tipo de pensamento, né? E, obviamente, tanto é que eu disse isso claramente, essas posições eu vou defender no Supremo Tribunal Federal. Não vou lá para defender a União, mas entendo que é importante que se tenha noções, como eu sempre defendi, de responsabilidade fiscal, né? Mas isso era, claro, nos meus posicionamentos. Então, que se combatesse por conta das minhas posições. Né? Eu acho absolutamente normal. Pode-se pegar um professor, veja o caso dos Estados Unidos, da recusa de Bork. Né? Foi porque ele representava a defesa do originalismo, né? Uma radicalização num dado tipo de interpretação constitucional. Esse debate é absolutamente normal. Quer dizer, o presidente pode indicar alguém da assessoria, como pode indicar alguém... Agora, eu acho que a pessoa não pode ser indicada por ser assessor. Isso não pode ser. Quer dizer, ter sido advogado-geral da União, acredito, não qualifica alguém para ser advogado, para ser ministro do Supremo, ou ter sido procurador-geral da República. A relação dos juízes, dos magistrados com o restante da sociedade. O senhor, inclusive, foi alvo de, em 2011, eu estava lendo aqui, de um pedido de impeachment por alguém, que evidentemente depois foi arquivado no Supremo, que dizia, o ministro recebeu presentes de um advogado que é amigo dele, Sérgio Bermudes. Que tipo de relação deve ser normatizada entre os juízes, seus amigos, advogados? Ou isso já existe e é seguido? Eu tenho a impressão de que, no meu caso, eu sigo as regras hoje existentes. Não vejo nenhuma dificuldade também de se fazer normatização, receber ou não receber alguém. Por exemplo, quem me pede audiência, eu posso até retardar, mas qualquer advogado que me peça audiência será recebido. Essa é a orientação que eu tenho no gabinete, independentemente de ser um grande advogado ou um advogado de província, um advogado modesto. Quer dizer, o fato do sujeito ser um advogado importante não lhe dá privilégio. Eu tenho a impressão de que essa é um pouco a regra no Supremo Tribunal Federal. Agora, sempre haverá essas acusações, foi ao jogo da seleção e a CBF ofereceu tickets, né, como faz, aí se discute, como se alguém fosse julgar um caso da CBF porque recebeu eventualmente um ticket para ter acesso a um dado estádio. Aí me parece realmente algo um tanto quanto desproporcional. Ainda que seja desproporcional, não é aquele velho caso da história da mulher de César? Eu não vejo que... Eu teria, talvez, então, que recusar o almoço que, muitas vezes, gentilmente, o Otávio Frias me oferece na Folha. Né? E imaginar que eu vou julgar um caso da Folha, porque favorável à Folha, porque eu fui recebido em almoço, me parece um tanto quanto ingênuo. É rebaixar demais as relações e é não conhecer minimamente o funcionamento das instituições. Entendi. Outro dado do Supremo sobre a imagem que as pessoas têm de benefícios dos magistrados, dos juízes. Dados das viagens dos ministros ao exterior ou aos seus estados, às vezes. Gastos que são pagos pelo Supremo e pagos também para as suas mulheres, no caso dos ministros. O senhor acha que esse tipo de gasto é apropriado? Olha, em relação à viagem ao exterior, há sempre muito debate, né? E em relação também às viagens no Brasil. No caso do Supremo, isso é absolutamente transparente. Se diz que há um número de passagens por ano, e eu tenho a impressão de que essa é uma prática ocorrente em todos os demais tribunais, e também acho que no âmbito do Legislativo. E os ministros usam essa cota dentro desses limites.
Viagem para o exterior, em geral, está associado a algum tipo de evento. Eu me lembro, por exemplo, que nós participamos de muitos eventos no exterior na minha gestão. Parece óbvio que quando havia a participação, a viagem de representação, com a participação da esposa do anfitrião num dado país, que a mulher fosse a rigor por conta dos cofres públicos. Eu estive, por exemplo, na embaixada em Washington e lá estava o juiz Roberts com a sua esposa, num evento que nós participamos. O ministro Peluso estava com a sua esposa, absolutamente normal. Não vejo aí nenhum problema e nenhum abuso. E isso não é escondido, isso está em norma regulamentada nas normas do tribunal. Não vejo acho que tem que se dizer isso à população, explicar que isso faz parte das relações. Nós trabalhamos, por exemplo, hoje, naquilo que a ministra Ellen chamava de uma diplomacia no âmbito judicial. Nós trouxemos, por exemplo, para o Brasil, em 2011, a Conferência Mundial de Cortes Constitucionais, em função desses contatos, dessas visitas, desses trabalhos, né, que são trabalhos de representação que a presidência exerce. Não vejo aí nenhum problema. Isso, para concluir, esse momento pelo qual o país passa, com tantas manifestações de rua, o senhor acha que o país necessariamente vai emergir melhor de tudo isso? Eu tenho justa expectativa de que isto vai sensibilizar os segmentos políticos de que é necessário ter um approach mais ativo no sentido das reformas. Isso diz respeito a todos os poderes. Diz respeito ao legislativo, diz respeito ao executivo, né? Diz respeito ao judiciário. Não vamos nos iludir. Acredito que a população, de alguma forma, no seu grito um tanto quanto difuso, no protesto um tanto quanto aberto, no fundo está apontando problemas em todas as áreas. Não é? Muitas vezes eles não indicam claramente, não relacionam causa e efeito, mas é preciso, então, que nós nos debrucemos sobre todo esse modelo e que devamos dar a devida atenção. Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, muito obrigado por sua entrevista à Folha de São Paulo e ao UOL. Eu que agradeço a oportunidade, Fernando. Muito bem, muito obrigado, ficou ótimo, muito obrigado.